Está começando mais um programa Novo Campo e hoje vamos tratar de um assunto especial, a senciência animal, ou seja, a capacidade do seu animal de estimação sentir. Mas animal tem sentimento? Isso é o que você descobre no programa de hoje. Homens e animais, uma relação construída através dos tempos que forma hoje um vínculo inseparável. Nós dependemos deles e eles dependem de nós. Mas o quanto realmente conhecemos esses animais que nos cercam? Como saber como se sentem dentro deste mundo que criamos para eles? O material que você vê a seguir faz parte de um documentário produzido pela Sociedade Mundial de Proteção Animal. Desde o início da civilização, os animais sempre nos acompanharam. O homem caçava os animais para alimento e utilizava sua pele como vestimenta. Mas era uma relação de completa interação e equilíbrio. Com o surgimento da agricultura, o homem começou a ter uma relação de dominância sobre a natureza e sobre os animais. Eles foram domesticados e passamos a explorar sua força para o trabalho pesado, para o transporte e até para a nossa diversão. Hoje, na sociedade pós-industrial, ainda nos alimentamos deles. Usamos sua força, sua pele e aproveitamos sua companhia. Mas muitas vezes fazemos com que eles sofram. ¿Será que solamente los animales están en este planeta para nuestro servicio? ¿Será que los seres humanos tenemos una interacción tan profunda con ellos que cualquier cosa que le ocurra a los animales nos afecta a nosotros? ¿Hasta qué punto los seres humanos tenemos obligaciones morales con otras especies no humanas? La respuesta es sí tenemos, porque los animales no son objetos solamente, objetos de consumo, objetos de uso, objetos para recrearme o divertirme. São muito mais que isso. A ideia de que os animais têm sentimentos e necessidades próprias é recente. Durante séculos, eles foram tratados como seres incapazes de sentir. Quando chegou na Revolução Científica do século XVII, que foi um evento maravilhoso e participaram filósofos renomados, a figura de Descartes tem uma característica que deixou um resíduo ruim em relação à maneira como nós podemos ver os animais. Por influência religiosa, ele achava que a sensibilidade era um atributo da alma e só os homens possuíam alma. Então os animais, como não tinham alma, toda forma de sensibilidade que eles pudessem demonstrar, ela não devia ser entendida como sensibilidade, como dor, como sofrimento, mas apenas como automatismos da máquina, à semelhança do ruído de uma roda de carroça em movimento. A capacidade de sentir, também chamada senciência, certamente não é uma característica exclusiva do ser humano. O ser humano é um animal que tem uma capacidade de abstração muito grande, né? Extremamente diferenciada em relação aos outros animais, mas as porções anatômicas do sistema nervoso que estão relacionadas com sentimentos básicos, elas aparecem em todos os animais vertebrados. Então, se nós falamos de vertebrados, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos mamíferos, dentre os quais o próprio ser humano, das aves, né, do frango que a gente usa para alimentação, estamos falando dos répteis, né, os jacarés, as tartarugas, estamos falando dos anfíbios, aquele sapo que antigamente costumava ser utilizado para aulas de fisiologia, né, enfim. É um ser que tem anatomia compatível e comportamento compatível com a presença de sentimentos, né? E estamos falando dos peixes, que também são
Hoje, os mecanismos da ciência nos mostram que os animais são seres que sofrem, se alegram, que têm memória e uma série de atributos que nós, humanos, também temos. São seres sencientes, ou seja, têm a capacidade de sentir. Segundo o Ibope, cerca de 59% das casas no Brasil possuem um animal de estimação. Em 44% dos lares possuem pelo menos um cachorro, enquanto 16% preferem gatos. O cachorro, por exemplo, é tido não apenas como animal de companhia, mas também de caça e guarda da casa. Você vai conhecer agora histórias de animais que são considerados mais do que bichos e passam a ser membros da família. Para as pessoas que convivem diariamente com seus animais de companhia, não resta dúvida sobre essa sua capacidade de sentir, de raciocinar e de escolher. Olha, a Pitties é muito mais inteligente do que eu. Eu acho ela fantástica. Ela parece um doce, né? Mas é super ciumenta. Ela toma decisão, ela vai, e se eu confio nela, tudo normalmente dá certo. Nós estávamos recebendo amigos, tá cheio de gente aqui na cozinha, e entra o Paulinho, que é um dos nossos gatos, e fica miando pro Nicolau insistentemente. O líder, aquele gato amarelo, estava preso no banheirinho por acidente, e eles são muito amigos. Ele então veio chamar o Nicolau aqui dentro, um monte de gente que tinha, ele veio chamar para soltar, libertar o líder que estava preso. Eu só me sinto seguro andando, fazendo um trajeto sozinho, indo para a escola, voltando, pegando metrô. Eu só tenho essa segurança quando eu tô com ela na minha mão, porque eu sei que ela tá me protegendo, ela tá me levando no melhor caminho, tá me desviando das coisas, né? Então eu só tenho segurança mesmo quando eu tô com ela do meu lado, né? Se nós pensarmos, né, que um animal que observa e aprende é um animal que tem um grau de complexidade de sistema nervoso central compatível com senciência, nós podíamos lembrar do experimento que foi feito com peixes beta, aqueles que a gente tem em casa. Os pesquisadores colocaram um peixe para observar outros 2 peixes. O beta disputa território, então se você coloca 2 peixes num ambiente pequeno, eles vão brigar. Quando essa briga ocorreu e um terceiro beta observou a briga, ele aprendeu quem ganhava e quem perdia. Aí na hora que ele teve contato direto, ele se comportou de maneira diferente com o peixe que perdia, ele tentou mostrar sua dominância, mas com o peixe que ganhava, ele já deu sinais de submissão e não quis encrenca. Ou seja, ele aprendeu simplesmente observando a luta de outros 2 peixes. Eu estou convencido, depois de 20 anos quase trabalhando com etologia, de que todos os sentimentos e emoções que os humanos experimentam, os animais experimentam analogamente. Não é igual, mas é análogo, é parecido. Os animais são capazes de sofrer, são capazes de gostar, são capazes de não gostar, são capazes de ter saudade. A gente desenvolveu um experimento recentemente lá em Santa Catarina com vacas leiteiras e a gente constatou que essas vacas elas têm preferências de companhia. Por exemplo, aquela vaca mais preta, aquelas 2 vacas que estão mais próximas dela, provavelmente existe alguma relação, vamos chamar assim, de amizade entre elas, de afinidade entre elas que as faz ficar mais próximas. Entre os animais, entre as vacas em particular, da mesma forma como entre humanos, parece haver preferência por alguns indivíduos em detrimento de outros indivíduos. We're discovering this because we are finally actually observing the animals. We are asking the animals and we are really looking at them instead of just having our own ideas that suit our own purposes. But really, as scientists, we should try to understand the animal as it really is. Todo ser humano deseja sentir-se bem. Para algumas pessoas, o conceito de bem-estar pode estar relacionado ao conforto, ao bom emprego ou a uma companhia. Assim como podemos construir o conceito de bem-estar para os seres humanos, também é possível criar um para o bem-estar dos animais, no sentido de identificar, por exemplo, as necessidades deles. Parte das pessoas se preocupam com os animais de estimação e procuram mantê-los limpos, saudáveis e bonitos para o convívio. Mas será que é disso que eles precisam para se sentirem bem?
tratando de mejorar el nivel de bienestar de un animal de compañía, muchas personas pueden cometer errores de humanizar sus necesidades e não satisfazê-las realmente. As pessoas estão cada vez tentando transformar o cachorro e o gato num ser humano pequeno. E não dá certo. Chegam no consultório reclamando que o cachorro está com cheiro. E o cachorro está com cheiro de cachorro, é coisa óbvia. Está vendo muito essa coisa de banho semanal no cachorro. Se ela não tem um problema médico, isso não é um fator de bem-estar, é de mal-estar. Cada vez que eu dou banho no cachorro, eu descaracterizo o cachorro em termos de cheiro, que é a sua identidade. Outro grande problema do animal de estimação, mesmo que ele esteja em guarda responsável, é a nossa pressão de seleção artificial para padrão racial, né? Cada vez mais estão se distanciando do que são originalmente para coisas que estão trazendo problemas médicos aos animais. Para te dar um exemplo, né? O Bulldog, que é um cão que a gente achou por bem que a raça deveria ter o focinho curto. Então, a incidência de problemas respiratórios nessas raças, né, é muito alta. A gente criou essa raça, a natureza não criou. Gato persa com problemas oculares, Shar-Pei com problemas oculares. Os bacês, os cães que são do tipo linguicinha, né, perna curta e um formato comprido, selecionamos tanto isso, saiu tanto fora do padrão do que seria funcional para uma vida saudável, que a gente vive atendendo nas clínicas veterinárias hérnias de disco vertebral. Nós também modificamos a aparência de alguns animais, cortando suas caudas e orelhas. Essas cirurgias estéticas, então corte de orelha, corte de cauda, já tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária considerando mutilação. Então não é para fazer. A cauda não tem nenhuma função. Tem funções tanto em termos de equilíbrio, então permite um equilíbrio do animal na corrida, nas curvas e tudo, e também na comunicação. Cão e gato usam a cauda na sua comunicação visual. Então se eu corto, eu estou tirando metade, quer dizer, alguma parte da comunicação deles. A maioria das pessoas ainda não despertou para esse problema como problema de maus tratos. De maus tratos que são dados na melhor das intenções. Mas do que nossos animais precisam para sentir-se bem? No solamente el animal va a estar bien si él físicamente se siente bien. Si él, por ejemplo, experimenta emociones negativas como el miedo, como la ansiedad, como estar aburrido porque no tiene ningún estímulo que haga que su mente actúe, él no va a estar bien, él va a tener un estrés mental. Y el estrés mental es una realidad para seres humanos y para animales, porque aspectos emocionales pueden generar una enfermedad física en los animales también. Es lógico, por ejemplo, un gato no va a estar deprimido por un fracaso en los negocios, pero él puede estar deprimido si su cuidador, su proprietário muere, por exemplo. Os gatinhos ficam tristes, alegres, deprimidos. O tempo inteiro eles estão demonstrando esses sentimentos. O Tiquinho aqui, por exemplo, quando meu marido ficou doente, teve que ser internado, ele ficou uma semana sem querer comer, acabou adoecendo. Ficou bem deprimido. Depois, quando o meu marido voltou, ele já ficou bom de novo, quer dizer, demonstra o tempo inteiro os sentimentos, quando eu estou bem, eu estou alegre por algum motivo, ele também demonstra, brinca mais, fica mais animado. O tempo inteiro a gente está demonstrando, né, Tico? É ou não é? É ou não é? O trabalho dela do dia a dia é tremendamente tensionante, né? Tremendamente estressante para ela. Na verdade, ela precisa ter essa descarga emocional, esse relaxamento para se recuperar, para ela voltar a produzir
eficientemente, né, e manter um bom equilíbrio também para ela, né. Proporcionar bem-estar para um animal é uma coisa simples. Basta que, na verdade, a gente cumpra alguns princípios básicos que começam com a alimentação, a água, um local adequado e protegido para descanso, a prevenção de algumas doenças, evitar que esse animal passe por situações de estresse, por situações de medo, por situações de se sentir intimidado e, principalmente, que ele possa expressar seu comportamento natural. Então não é só manter alimentado e sem doença. Precisa também estar em termos de satisfação psicológica do animal. Eu devo observar algumas coisas. Não devo deixar meu cão sozinho, porque de certeza não vai ser feliz sozinho. Eu tenho que providenciar brincadeiras para ele. O cão brinca até morrer, se deixar. Então eu preciso ter alguma coisa para dar uma estimulação mental. E aí entra a parte de brincadeira, e atualmente nós estamos também defendendo uma coisa chamada de alimentação ativa. Em vez de pôr a comida no pratinho, vamos fazer com que o cachorro procure a comida pela casa, ou pôr a comida dentro de caixas ou garrafas plásticas com furos, de maneira que o cachorro tenha que sacudir para poder tirar a comida. Então, essa parte de estimulação mental e de enriquecimento ambiental é uma coisa que nós começamos agora a despertar. O gato, a gente prevê alguns brinquedos para que ele possa, durante algumas horas do dia, expressar seu comportamento natural. Então, um arranhador, uma bolinha. Essas coisas fazem toda a diferença para que o animal possa se sentir bem, mesmo nos momentos quando você não esteja presente, mesmo naqueles momentos que você está distante, você está trabalhando, você está fora de casa. Se o animal está conseguindo brincar, eu acho que já está bem próximo de ser feliz. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai acompanhar como são criados os animais que não são de estimação. A gente volta bem rápido, não sai daí. O Novo Campo está de volta e hoje estamos falando sobre a senciência dos animais, ou a forma de sentir deles. E a vida moderna nas grandes cidades nos afastou dos animais que decidimos não considerar de estimação. Muitos consomem os produtos de origem animal todos os dias, como leite, ovos, queijo e carne, mas sabem muito pouco sobre o modo como são criados. A maioria deles vive em condições cujo bem-estar está comprometido. Quem foi numa fazenda? Quem é que sabe como é que é criado uma galinha que põe ovos? As pessoas não sabem, não conhecem. Então acho que a gente tem que começar a conversar sobre isso. A maioria dos animais que consumimos hoje é criada num sistema denominado produção animal industrial. Esse sistema adota métodos intensivos à semelhança das linhas de produção das fábricas, com o intuito de produzir o máximo de produtos animais com um custo mínimo de produção. Os sistemas de criação industrial surgiram há algumas décadas. Após a Segunda Guerra, houve uma grande demanda por comida barata e métodos industriais começaram a ser aplicados na agricultura e na criação de animais. Factory farming, where animals are, instead of being regarded as sentient, feeling, living creatures, are en masse regarded as units of production. What we're trying to do now is we're trying to maximize the production from these animals. Take the dairy cow, for example. We're taking the calf away as soon as possible, within 24 hours. We're getting that animal pregnant as soon as possible again, so we can continue the production. As vacas leiteiras de hoje passaram por seleção genética e são alimentadas com uma dieta não natural de cereais. Elas produzem até 10 vezes mais leite do que produziriam normalmente. Assim como o leite, os ovos que consumimos hoje são produzidos em escala industrial, fazendo das galinhas máquinas de produção. 50 years ago, under non-intensive systems, a hen would have laid eggs in a fluctuating way. There would have been a period where she was laying,
a period where she was broody and not laying any eggs. Today, we put her in a cage, we give her food constantly, and she continues to lay. So instead of 40, 50, 100 eggs a year, now these hens are laying 250, 300 eggs a year. They will share the space with 4, 5, 6, 7 other hens, be surrounded by metal bars. She will be stood on a sloping metal floor. At the end of that period of laying, most hens will be taken away to the slaughterhouse. Os frangos também são criados em escala industrial. Vivem em grandes galpões, cuja densidade é tão alta que, quando crescidos, quase não se pode ver o chão. Foram selecionados para crescer rapidamente e recebem uma dieta de alta proteína. Crescem 2 vezes mais rápido que de forma natural. Ao chegarem à idade do abate, com 42 dias, muitos mal conseguem andar, pois seus ossos frágeis não aguentam o peso do corpo. Assim como as aves, a produção intensiva é predominante na criação de suínos. Nesses sistemas, as porcas têm uma única função: reproduzir. Elas passam a maior parte da vida confinadas em gaiolas tão estreitas que mal conseguem se mexer. Os leitoizinhos são separados da mãe em 2 ou 3 semanas. Para crescerem mais depressa, passam a vida confinados, sobre um piso de concreto ou metal, e suas únicas atividades diárias são comer e dormir. Desde 1960, a produção global de leite duplicou, a produção de ovos aumentou quase 4 vezes e a produção de carne aumentou 5 vezes. We see countries like China in particular is having a massive impact on the global situation. Countries like India, countries like Brazil, these are very big, important countries which have moved into much more intensification, like many other parts of the developed world, in recent times. And this brings an increasing pressure on the lives of farm animals. Em 1993, a preocupação com as condições em que os animais são criados em escala industrial levou um comitê internacional de veterinários a elaborar um conjunto de indicadores para avaliar o bem-estar dos animais na produção industrial. Eles foram denominados as 5 liberdades: livre de fome e de sede, livre de desconforto, livre de dor, lesões e doenças, livre de medo e estresse, livre para expressar seu comportamento natural. Esses indicadores nasceram para avaliar o bem-estar dos animais de produção, mas podem ser usados para todos os animais, da água, da terra e do ar. Cuidar do bem-estar do animal está diretamente ligado ao bem-estar do ser humano. Afinal, vivemos juntos, seja no ambiente rural ou urbano, e nossa obrigação é respeitar uns aos outros. E na semana que vem você vai acompanhar a continuação desse especial sobre a forma de sentir dos animais. Você vai conhecer como é a vida dos animais de trabalho, como são criados os animais silvestres e ainda conhecer a vida dos animais que são usados para entretenimento. O Novo Campo fica por aqui. Eu espero por você no próximo domingo ao meio-dia. Um grande abraço e até lá!